E começa no próximo dia 15 de março, período para o envio da declaração de imposto de renda pessoa física do ano de 2023 e tem novidades. E é sobre essas novidades que estamos na linha com o delegado da Receita Federal, doutor Reinaldo Almeida, a quem a gente agradece, viu, doutor Reinaldo, por nos atender. Um bom dia. Bom dia. É um prazer prestar informação a vocês, ao público, para este evento, que é a declaração de imposto de renda pessoa física, que, digamos assim, abriga, congrega muita gente. Nós esperamos para esse ano no Brasil inteiro 39 milhões de declarações. Então, em tese, 39 milhões de contribuintes são envolvidos nesse processo. É um contingente razoável e precisa mesmo que divulguemos sempre as informações mais atuais e as melhores orientações para que as pessoas prestem essa declaração. Bem, como as principais novidades, nós temos algumas em relação à própria declaração e à obrigatoriedade de declaração. Além das normais, que já existiam no ano passado, tá? Não sei se temos tempo, mas vamos lá rapidinho. Quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70, rendimentos tributáveis. Quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil, rendimentos, às vezes a pessoa recebe um rendimento isento ou tributado exclusivamente na fonte, ou não tributável, e acha, acima de 40 mil, e acha que por esse rendimento não pagar imposto, estaria dispensado de prestar a declaração. Não. Se esse rendimento for acima de 40 mil, sim. Então, como rendimentos isentos, nós temos aí, por exemplo, uma pensão, a pessoa recebe uma pensão decorrente do falecimento do cônjuge, tá? E, por acaso, tem uma doença, uma moléstia grave. Então, esta moléstia dá direito à isenção, mas nem por isso desobriga a declaração. Como rendimentos tributados exclusivamente na fonte, o mais comum é, por exemplo, um prêmio de loteria ou de um sorteio. Então, aquele bem, quando é sorteado, tem um valor. Se ele for acima de 40 mil, a pessoa não paga imposto, mas é obrigada a declarar. Como um exemplo mais claro, os shoppings aí, final do ano, faz sorteio de carros, todo carro hoje acima de 40 mil reais. Então, as pessoas só por si só por esse evento, já estão obrigadas. Além do mais, tem outras situações que obrigam a declarar, como, por exemplo, atividade rural. Se tem receita bruta, atividade rural acima de 143 mil aproximadamente, se obriga. E este ano teve uma novidade, também por outro lado, uma novidade que dispensa a obrigatoriedade. Só esclarecendo, tudo que eu estou dizendo aqui, basta que o contribuinte se insira em uma delas que se obriga. Então, este ano, houve uma mudança em relação à realização de operações em bolsa. Até o ano passado, qualquer que fosse a operação realizada em bolsa, estaria obrigado a declarar. Este ano, se a alienação, a operação em bolsa for superior acima de 40 mil, se obriga. Se for abaixo, não se obriga. Ou então, que ele tenha realizado operações em bolsa e tenha apurado ganho de capital. Então, por exemplo, se ele realizou uma compra de ações em bolsa e esse valor foi abaixo de 40 mil, não por si só por essa situação, não se obriga, tá? Além do mais, quem se obriga é quem teve rendimentos, quem teve a posse ou propriedade em bens, qualquer que seja ele, acima de 300 mil, e quem passou a condição de residente no Brasil. Essa questão de residente no Brasil é aquela pessoa que era residente no Brasil, era brasileiro, residente no Brasil, e saiu, foi morar no exterior. Quando ele sai em caráter definitivo, ele presta uma declaração chamada Declaração de Saída Definitiva do Brasil. Agora, no retorno, as autoridades tributárias precisam saber que ele passou a condição de residente no Brasil e, para isso, ele presta uma declaração, ainda que não tenha valores a declarar. Na área de restituição, a restituição hoje, existe prioridade na restituição, que sempre teve, são as prioridades legais, acima de 60 anos e especialmente acima de 80 anos, em prioridade legal na restituição, naturalmente considerando a data da entrega. Portanto, quanto mais cedo a pessoa entregar a declaração,
mais cedo vai receber, e especialmente se tiver nessa condição. Além dessa condição, tem as pessoas acometidas por moléstia grave ou então portadores de deficiência, aquelas pessoas que têm a principal fonte de rendimento do magistério. E a novidade deste ano é para aquelas pessoas que preencherem a declaração, entregarem a declaração pela declaração pré-preenchida, eles também entrarão na ordem de prioridade, naturalmente, após as prioridades legais. E também aquelas pessoas que indicarem a conta para receber a restituição, o PIX, e sendo a chave do PIX o número do CPF. São essas as principais novidades para a declaração deste ano. Doutor, nós temos aí um prazo que foi ampliado e temos um termo que não é tão novo assim, mas está cada vez mais presente, que é a declaração pré-preenchida. O senhor poderia nos dar detalhes? Sim. O prazo, uma coisa está um tanto quanto relacionada com a outra. O prazo vai a partir do dia 15 de março e vai até 31 de maio. São 75 dias aproximadamente para o contribuinte declarar. É bastante razoável. E por que isso? Para que a gente faça uma divulgação, faça uma conscientização, para que o contribuinte utilize, na medida que for possível, a declaração pré-preenchida. E o que é esta declaração pré-preenchida? É aquela declaração, nas várias formas que ela pode ser declarada, que ela pode ser declarada na forma tradicional, que é acessando o site da Receita, baixando o programa, o PGD, né, que chama Programa Gerador da Declaração, preenchendo a declaração e transmitindo. Neste preenchimento da declaração, a pessoa vai dizer: eu quero fazer a declaração pré-preenchida. É possível. A declaração pré-preenchida pode ser também pela internet, online, direto, e pelos aplicativos de celulares ou tablets. E o que é essa declaração? Quando você opta por essa opção, faz essa opção, todas as informações que estão na base de dados da Receita Federal, elas são importadas para a declaração. O que facilita bastante o preenchimento, se torna-se super rápido, porque num clique, tudo que estava na base de dados da Receita vem para a declaração. Já sem erros, já praticamente sem corrigindo todas as possibilidades que ele possa inserir em malha. É uma declaração que evita muito malha e este é o objetivo. Evitar malha, porque é trabalho para o contribuinte estar se preocupando em solucionar a questão da malha e é trabalho para a Receita Federal também. Então, essa declaração ela vai trazer para a declaração as informações quanto a rendimentos que ele obteve, que as fontes pagadoras estarem informadas, as despesas médicas pagas a planos de saúde e até o profissional liberal que tenha feito o Carnê-Leão web, é importado também para a declaração, as informações quanto a saldos bancários de aplicação financeira, as informações quanto à aquisição de imóvel constando lá ou na Dimóvel ou na DOI, que são informações que ele presta, que as entidades prestam a Receita, tudo isso estará sendo importado para a declaração dele. Quer dizer, é uma declaração que facilita bastante, tanto ao contribuinte quanto à Receita Federal. Por isso até que esse tempo maior, para que tenha uma divulgação maior, uma conscientização maior, porque tudo facilita a vida do contribuinte. E o PIX, por incrível que pareça, vezes ouvintes, muita gente tem um atraso na sua restituição porque informa o número da conta errado, o dígito errado, o número da conta errado, informa o número do banco errado. Tá? Então foi por isso que colocou-se em agora, estabelecesse uma prioridade na restituição, naturalmente respeitando as prioridades legais e a data da entrega da declaração, que informar o PIX para a restituição, sendo a chave PIX o número do CPF, porque aí já está, não tem erro, né? O CPF já é o número da declaração, o CPF do declarante. Então, também entra em ordem de prioridade. Veja que o objetivo é sempre facilitar a vida do contribuinte. Olha, nós estamos aqui conversando com o doutor Reinaldo Almeida, o delegado da Receita Federal. Doutor Reinaldo, a declaração pré-preenchida, então, pode minimizar ou simplesmente acabar com esse que é um problema ainda. Com o término do mês de fevereiro,
terminou também o prazo para que aqueles que estão obrigados a repassar informes financeiros, rendimentos, as empresas dos seus empregados, os bancos, das movimentações financeiras dos seus clientes. Nós temos aí os planos de saúde sobre aquilo que foi pago pelos seus clientes. Parece-me que com a declaração pré-preenchida, a gente ou minimiza e muito, ou simplesmente a gente anula essa, que é um calvário. Tem muitas mensagens aqui, doutor Reinaldo, dizendo, olha, terminou o prazo com o mês de fevereiro, mas até agora, informe de rendimento que é bom, nada. Infelizmente, isso acontece, Elias e ouvintes, isso acontece com as empresas e é um fato que elas estão infringindo a legislação, que fixou o prazo e até em algumas situações antecipou até o prazo para a entrega no dia 28. Para quê? Para que entre 28 de fevereiro e 15 de março permita que a Receita importe essas declarações para a declaração pré-preenchida, essas informações para a declaração pré-preenchida. Naturalmente, se o funcionário da empresa, o correntista do estabelecimento bancário não recebeu essa informação, ele deve procurar aquela instituição ou aquela empresa para pedir o seu informe de rendimentos, porque é baseado nele e ele vai instruir a declaração. Mas mais importante que isso, não é bem mais importante, o que ele pode fazer também é quando iniciar o prazo de entrega da declaração, que é a partir de 15 de março, ele já inicie a declaração pré-preenchida, porque ele já pode ali checar se a fonte pagadora prestou a informação. Porque, vamos imaginar que você trabalha aqui na rádio do CBN. Então vai preencher a declaração pré-preenchida. Quando você olha lá, importou a declaração, fez a declaração pré-preenchida e olhou que a sua informação referente à rádio CBN não está lá, é porque, por dedução lógica, a rádio CBN não entregou a declaração que deveria entregar. E assim sucessivamente, para todas as empresas, para os bancos também. Então, essa declaração pré-preenchida, ela facilita bastante a vida do contribuinte, porque até mesmo ela pode trazer uma informação que ele, por exemplo, estava lá guardada na gaveta. Imagine uma situação, Elias, que o contribuinte em janeiro de 2022 fez uma consulta médica, tem lá o recibo, guardou na gaveta e ele esqueceu de colocar na declaração. Quando a declaração pré-preenchida, se um profissional que prestou o serviço a ele e prestar essa informação, e ele já deve ter prestado isso no Carnê-Leão Web, essa informação vai vir, essa dedução vai vir na declaração dele. Então, facilita. Às vezes uma conta, um banco que a pessoa não movimenta muito aquela conta, está lá guardado para seus investimentos, ele não tem nem que se preocupar muito em ir lá buscar no extrato ou no site do banco, porque esta informação já pode vir para a declaração pré-preenchida. Naturalmente, com todas essas facilidades, a declaração pré-preenchida não desobriga o contribuinte a dar uma checada, dar uma olhada, dar uma analisada se aquelas informações estão todas ali, se estão compatíveis com a realidade e até fazer alterações nos dados que estão lá, se ele tiver documentos que de fato provem que aquela informação está errada. Porque pode as fontes terem informado errado a Receita Federal. Bem, doutor Reinaldo, há um elemento que é de extrema relevância dentro de toda essa discussão e de que muitos contribuintes ainda desconhecem, ou se conhece, já ouviu falar, não sabe muito bem como proceder. Eu falo sobre a campanha de destinação, que é um sistema que permite a qualquer cidadão que declara o seu imposto de renda pelo modelo completo, a enviar parte do imposto a fundos como o de direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa, enfim, esse é um elemento social, mais um elemento social dentro de toda essa discussão, doutor. Perfeito, Elias, excelente a sua colocação. Agora, na declaração, é possível você destinar parte do seu imposto de renda
para serem aplicados nos fundos dos direitos da criança e do adolescente e nos fundos dos direitos do idoso, de qualquer município do Brasil, não só no município onde você está sediado, mas de qualquer um. Está lá uma lista de municípios, a lista é grande, em Alagoas tem vários municípios. Infelizmente, é uma outra campanha que nós aproveitamos para fazer, para convocar, pedir o apoio das prefeituras para que criem. Tem muitas prefeituras que não criaram os seus fundos para que possa receber a destinação desses recursos. Então, na hora que você está preenchendo a declaração, lá vai ter uma declaração do modelo completo, que existe a declaração do modelo completo e existe a declaração do modelo simplificado. A declaração, só esclarecendo aqui ao público, a declaração do modelo simplificado é aquela declaração que todas as deduções são substituídas por um percentual de 20% da renda obtida, limitada a 16 mil e uns quebrados. Essa declaração não permite a destinação, mas a declaração do modelo completo, essa permite. E você pode destinar 3% do imposto de renda devido para os fundos da criança e 3% para os fundos dos direitos do idoso, totalizando 6%. É como se fosse uma emenda parlamentar. Tá? Nesse momento aí, você age quase que como um parlamentar, onde fez uma emenda e colocou 3% do seu imposto para os fundos do direito da criança e mais 3% para o direito do fundo da idoso. Sem que isso é importante, sem que isso representasse ônus. Ainda que é necessário haver um recolhimento. Isso é fato, precisa ser esclarecido. Ao destinar, você vai gerar 2 DAFs ou um, dependendo da sua opção, se para os 2 fundos ou para um só. E você até vai dizer, 3% é o máximo, você pode destinar menos. Você tem que fazer, de fato, este recolhimento. Este recolhimento deve ser feito até 31 de maio, que é o prazo final de entrega da declaração, sendo que este valor que você de fato está pagando, ele vai retornar para você da seguinte forma. Se você tiver restituição, ele vai ser acrescido na sua restituição. Se você tiver imposto a pagar, ele vai ser reduzido do seu saldo do imposto a pagar. Quer dizer, é uma ação social em benefício de toda a população, de uma população carente, que não vai te custar nada. Tá? Então, é extremamente importante, em que pese existem outras possibilidades de se fazer destinação e aproveitar a declaração ao longo do ano, mas isso aí é um tanto quanto mais complexo, porque você teria que já recolher durante o ano. Vamos focar aqui, neste momento, na declaração. Na declaração você indica, é bem fácil, extremamente fácil, gera os dados e recolhe. E vai receber de volta. Agora, doutor Reinaldo, só para a gente concluir, a Receita Federal não telefona para ninguém, não manda e-mail para ninguém, nem cartinha para ninguém pedindo número de conta, senha, que quer depositar restituição ou qualquer valor nesse sentido, não é, doutor? Exatamente, Elias. Infelizmente, ao longo do ano, nós noticiamos muito. Sempre que é possível, a gente vai na mídia, nas mídias sociais da Receita, sempre são noticiados esses fatos para alertar as pessoas. A Receita não manda e-mail com link para acesso, não manda SMS, não manda mensagem nos comunicadores WhatsApp ou outros que possam existir, Telegram, etc. Não manda nenhuma mensagem que tenha link. Até que sempre a Receita, sempre, as comunicações da Receita, sejam elas esporadicamente, dependendo da situação, até pode receber SMS quem tem DTE, que é domicílio tributário eletrônico. Esse domicílio tributário eletrônico, a pessoa opta por não receber nenhuma mensagem por correspondência pelos Correios, mas sim pela sua caixa. E essa caixa é no site da Receita Federal. Sempre, tudo que o contribuinte quiser saber a seu respeito, deve acessar o site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Neste site tem uma área chamada ECAC. A pessoa vai acessar o ECAC e lá dentro do ECAC tem uma série, quase todos os serviços da Receita, hoje são prestados de forma online. Lá tem uma área no imposto de renda que você vai
consultar a situação da sua declaração, como está o processamento da declaração, se ficou em malha, por qual motivo ficou em malha e pode retificar a declaração, se ficou em malha, pode responder à intimação que lhe foi dirigida, enfim, tudo da Receita é no site. Em que pese isto, este ano, por incrível que pareça, foi enviado correspondência pelo correio em papel para algumas pessoas com essas tentativas de golpe. E lá nessas correspondências, dava um endereço eletrônico para alguém lá na internet digitar aquele endereço eletrônico e acessar o site e algumas informações que pedia. Por incrível que pareça, teve gente que foi lesada num golpe desse. Então, fica bem claro, a Receita Federal, a única forma de você se comunicar com a Receita Federal, de você saber as suas informações na Receita Federal, é acessando o site da Receita Federal na área do ECAC. Muito bem. Dr. Reinaldo Almeida, prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia. Igualmente a vocês. Dr. Reinaldo Almeida é delegado da Receita Federal. A gente conversou aqui, né? Porque no próximo dia 15 tem início aí o prazo para a declaração do imposto de renda da pessoa física.